Cultura Geral. Apoio. UniBH. Transferência com bolsas de até 30%. Inscreva-se. Caixa de Assistência OAB Nova Lima. Caminho seguro para os advogados de Minas Gerais. Instituto dos Advogados de Minas Gerais. Mais de 100 anos produzindo conhecimento, igualdade, fraternidade e liberdade. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Cultura Geral mais uma vez. É sempre um prazer fazer o Cultura Geral aqui na TV Banqueta, todos os dias às 18 horas, a maior parte das vezes ao vivo, mas algumas vezes tem que ser gravado, né? Dependemos também das agendas dos convidados. Mas hoje ao vivo, com meu amigo Fabrício Velic, PhD em Teologia, a gente vai falar hoje sobre charlatanismo e religião. Esse tema que tem custado caro para a sociedade mundial. A gente está passando por uma fase tão complicada na sociedade brasileira também, e a gente precisa discutir todos esses aspectos das relações humanas. Obviamente que o programa, ele segue essa programação do mês de julho, que é o mês de aniversário do programa. A gente fazendo 5 anos de programa, 3 anos de televisão. É sempre muito importante, muito desafiador fazer o programa Cultura Geral todos os dias com uma pauta nova, uma pauta diferente e trazendo o pensamento crítico à baila e à discussão da sociedade brasileira. Fabrício, seja muito bem-vindo, é um prazer te receber. Fale um pouquinho de você, Fabrício Velic, um teólogo, um PhD, um mestre da filosofia, que está aí para desvendar, quem sabe, um pouco desse emaranhado de coisas que tem acometido a sociedade mundial e especialmente a sociedade brasileira. Olá, Anderson, muito boa noite. Como sempre, é um prazer estar aqui no programa, conversando um pouco, principalmente sobre essa questão. Bom, meu nome é Fabrício Velic, como você mesmo já mencionou, eu sou doutor em Teologia pela Faculdade Jesuíta e também pela Catholique de Leuven, na Bélgica, e também formado em Filosofia e Matemática pela UFMG. Então, nesse sentido, abordar essas questões do charlatanismo, da questão da religião, tem muito a ver com os temas de estudo que eu também já tenho feito há algum tempo no campo da teologia, no campo da filosofia. Então, é sempre um prazer e é realmente algo que, infelizmente, é um assunto que a gente ainda precisa trabalhar muito e falar muito sobre ele, principalmente nos nossos dias. Fabrício, o que tem de charlatanismo e religião naquele texto que você escreveu na Dom Total? Bom, aquele texto foi escrito por o Dom Total, o portal Dom Total. Ele tem um caderno de religião, e nesse caderno de religião, todos os dias tem algum teólogo ou alguma teóloga escrevendo sobre questões da contemporaneidade, tentando relacionar teologia com as questões contemporâneas, e, ao mesmo tempo, na sexta-feira sempre tem um caderno especial. Então, o tema do especial da semana do Dom Total foi a questão justamente desse charlatanismo religioso e de todas as implicações que isso tem. Então, no meu texto propriamente dito, eu trabalhei muito essa questão de que o charlatanismo religioso, ao mesmo tempo que ele é, no campo teológico, um pecado contra Deus, justamente porque você entra numa questão de enganar outras pessoas, oferecendo para ela alguma solução milagrosa, tem esse problema ético, moral. Ao mesmo tempo, você tem um crime, porque pela legislação brasileira, a questão do charlatanismo é um crime. Então, do ponto de vista teológico, claro, vou falar do ponto de vista teológico, eu não sou da área do direito, então, do ponto de vista teológico, é um problema muito grande, e embora fique parecendo que seja algo novo, algo contemporâneo, a gente já tem a imagem do charlatanismo já presente até mesmo no texto bíblico, Na antiga sociedade de Israel, principalmente isso conta-se muito no Antigo Testamento, a ideia dos adivinhos,
né, que falavam a respeito, né, tentavam adivinhar o futuro e, a partir disso, cobravam, logicamente, né, para fazer essas previsões. Isso no Antigo Testamento já acontecia, e nesse sentido, como na perspectiva judaica, o futuro, enquanto determinado, enquanto certo, ele não existe, né? O futuro é sempre uma possibilidade, é sempre uma expectativa. Então, nesse sentido, adivinhar o futuro era algo extremamente condenável, né? E tanto que eles eram punidos com morte. Então, lá naquela época já existia essas enganações, né? Visando trazer pessoas para, de alguma forma, receber em troca dessas adivinhações e lucrar com isso. E hoje em dia a gente vê isso numa versão mais elaborada, né? Então você vê os diversos aspectos do charlatanismo em várias igrejas, em várias denominações, principalmente, provavelmente todo mundo já ouviu sobre a venda de vassouras ungidas, a venda de águas do Jordão e coisas do gênero por, sim, valores muitas vezes exorbitantes, promovendo a ideia e trazendo a ideia de que se você comprar determinada coisa, a bênção de Deus vai te alcançar. Se você fizer determinada coisa e contribuir de alguma forma, isso vai reverter o favor de Deus em sua vida. Então, infelizmente, isso é algo muito comum ainda hoje e engana muitas pessoas, principalmente as pessoas mais simples e de boa fé. Então, isso é um problema muito sério, infelizmente. Então, o texto trabalhou essa relação antiga com a contemporânea. Isso está ligado ao vazio do eu? Eu acho que, de alguma forma, eu acho que a questão que chama a atenção para o charlatanismo e o que chama a atenção para, muitas vezes, as pessoas irem atrás disso é justamente às vezes, logicamente, como eu já falei algumas vezes, até mesmo acho que na última vez que eu tive aqui, a gente comentou um pouquinho sobre isso, essa necessidade de certezas que muitas vezes as pessoas têm de saber o que vai acontecer, de ter a fórmula certa para fazer as coisas de maneira que as coisas deem certo. Então, quando você está num desespero muito grande, quando você está desesperançado, quando muitas vezes você está numa situação em que você não sabe como sair, de repente aparece na sua porta alguém com uma proposta milagrosa de que se você fizer determinada coisa ou não, aquilo ali vai resolver todos os seus problemas, então nesse sentido é bastante tentador. E muitas vezes as pessoas, isso não tem a ver às vezes com escolaridade, não tem a ver com questões muitas vezes de pobreza, não. Muitas vezes você vê diversas pessoas em diversos estratos sociais sendo vítimas desse charlatanismo, muitas vezes por causa da situação de desespero e a ideia de uma resposta rápida, uma resposta que vai resolver todos os problemas de uma vez, que é geralmente vendido por isso. Então, acho que passa muito por aí esse encanto do charlatanismo e por que ele, de alguma atrai tantas pessoas, né? Independente da sua condição social, da sua condição intelectual e por aí vai. Que a gente também deve sair dessa possível discriminação que se tem de que é só pobre que cai em charlatanismo, ou é só quem não estuda que cai nisso, porque isso não é uma verdade. Você vê muita gente que não é pobre caindo, você vê muita gente que é escolarizado caindo, por quê? Porque é uma proposta muito tentadora. Esse campo, nós podemos chamar de um campo mais protestante, mais neopentecostal, está sendo um desafio social, Velic?
Sem dúvida, eu acho que a questão do neopentecostalismo é um problema muito sério, principalmente porque, como a gente sabe, a base teológica, vamos colocar assim, né, do movimento neopentecostal é a questão da teologia da prosperidade, né, ou a antiga teologia da retribuição, que quer dizer que se você prega-se, né, que se você oferece alguma coisa para Deus, Deus te dá alguma coisa em troca, proporcionalmente àquilo que você deu. Então, quem dá mais recebe mais, quem dá menos recebe menos. Então, nesse sentido, essa pregação, né, que é uma boa base para você pensar no charlatanismo também, né, porque você começa a vender o favor de Deus, algo que é totalmente contrário à proposta evangélica, à proposta cristã, do evangelho da graça de Deus, que alcança todos e todas indiscriminadamente, e por aí vai. Então, nesse sentido, o neopentecostalismo ele tem crescido, essa teologia da prosperidade tem crescido e tem sido um problema, só que uma coisa que é interessante de se notar é que não é somente o neopentecostalismo com a sua teologia da prosperidade que tem sido um problema nesses dias no que tange ao movimento protestante, evangélico, como um todo, mas também o crescimento daquilo que nós podemos chamar de um novo calvinismo, né? A ideia de um pensamento mais fundamentalista, a ideia de um pensamento que tenta, de alguma forma, querer transformar a sociedade numa sociedade cristã, achando que com isso está cumprindo o mandamento de Deus. Então, quando você junta essas duas coisas, de um lado, os movimentos do novo calvinismo com seu fundamentalismo característico, do outro, uma teologia da prosperidade que vende a fé e prega que o sucesso financeiro é resultado das bênçãos de Deus, aí você tem um fosso muito grande que desvirtua-se muito de qual que é a proposta realmente da mensagem cristã e dos evangelhos. Então, acho que isso é um problema social muito grande, sem dúvida. Estou tendo que fazer isso aqui por causa dos meus cachorrinhos. Mas vender pacotes de esperanças virou um grande negócio, Velic? Sem dúvida, a gente vê, basta observar como que essas igrejas, essas grandes igrejas cresceram nos últimos tempos, em questões financeiras mesmo, né? Se você pega, por exemplo, as principais igrejas neopentecostais, elas são igrejas recentes, não são igrejas que têm assim, mais do que 50 anos, se a gente olhar em termos históricos, isso é um tempo muito pouco, né? As primeiras igrejas neopentecostais surgiram assim no final de 70, 80, né? Início de 80. Então, é muito pouco tempo e você consegue perceber um império que foi criado de maneira que elas também se alastraram, né, por diversos campos da sociedade, entrando na política, entrando no judiciário, entrando no legislativo. Então, aí você começa a perceber que essa agenda, né, neopentecostal, fundamentalista, isso, além de ser um problema social, como a gente acabou de falar, também é uma fonte de enriquecimento muito farta, né? Porque já que você trabalha vendendo falsas esperanças, vendendo falsas promessas, e você ainda consegue culpar as pessoas caso elas não consigam aquilo que elas gostariam, porque é muito comum o discurso de que se alguém não alcançou alguma coisa é porque não teve fé, né? Esse discurso é muito comum no meio dessas igrejas neopentecostais e cuja a matriz é a teologia da prosperidade. Então, assim, se você tem é porque Deus deu, se você não tem é porque te faltou fé. Então, aí é muito simples, né? Porque tudo é culpa do sujeito que está lá. Ou ele não dá, ou ele não tem fé. E aí, logicamente, você vendendo todos esses apetrechos espirituais é uma fonte de lucro exorbitante.
E assim, ainda mais sem pagamento de imposto, né? Porque tem esse outro problema também. Não há taxação, né, de igrejas não pagam impostos sobre arrecadação, sobre nada disso. Então, a gente aí entra num outro problema também de cunho social e por aí vai. Fabrício, nesse momento que a gente está vivendo, né, um momento de ditadura da felicidade, estava falando isso mais ou menos umas meia hora, 40 minutos atrás, o processo depressivo ele é inerente a essa ditadura, né? Porque você não consegue estar feliz o tempo todo, né? Aliás, você vive mais triste do que feliz, né? Durante a sua vida. Essa cunha que é colocada, essa ideia que é colocada de esperança pela fé, é uma mola propulsora para que as pessoas se sintam, às vezes, culpadas por não conseguir determinadas coisas, não conseguir ser feliz o tempo todo, e aí pode entrar, e aí no campo da filosofia mesmo, né? Esses charlatões, eles podem entrar nesse contexto que também está ligado ao desejo, a um monte de outras coisas? Eu acredito que sim, porque quando você tem alguém, quando qualquer um de nós, por exemplo, estamos numa situação em que estamos desesperançados, em que perdemos toda a nossa alegria, vontade de viver, tipo assim, a gente pensa que nós temos mais dias tristes do que dias felizes, ou que nós estamos sempre na pior, e por aí. Quando a gente chega num estágio de assim, grande desespero, é um banquete, é uma opção muito boa para charlatões, justamente por quê? Porque eles oferecem isso que lhe falta. Então, por exemplo, principalmente se você é ensinado que o fato de você estar triste é porque, de alguma forma, Deus está te castigando de alguma maneira, e aí você tem essa mentalidade, e aí, de repente, alguém chega falando que tem uma solução para que a bênção de Deus possa chegar até você, e aí, diante disso, vai dar uma solução para a sua desesperança. O que a pessoa faz? A pessoa vai e fala, é uma maneira de eu sair disso que está me atormentando, então quanto que eu tenho que pagar? E a gente percebe que é uma relação quase de agiotagem, né? É a mesma coisa, quem está no desespero financeiro, de repente chega alguém e fala, eu consigo esse dinheiro para você de uma maneira muito fácil. A pessoa desesperada, muitas vezes, pega esse dinheiro achando que vai resolver o seu problema e, no final, acaba num problema muito maior. Então, com certeza, a desesperança, o momento em que nós estamos, né, que muitas pessoas têm entrado, né, nesse ciclo de tristeza, desesperança, angústia, porque não vê uma solução tão logo assim. A gente tem uma situação de saúde pública muito complicada, a gente não tem uma política nacional de combate à pandemia, a gente já está há vários meses sem um ministro da saúde. Então, ou seja, todas essas questões juntas, né, principalmente se você pode perder o seu emprego a qualquer hora, se você algum familiar seu pode morrer, e aí todas essas coisas, à medida que vão se agravando e vão se acumulando, gerando a desesperança, é com certeza um banquete para os charlatões da fé, sem a menor dúvida. O medo do desconhecido também é uma oportunidade. A pessoa, se eu morrer, eu vou para onde? Essa cultura que nós tivemos, né? Essa preocupação que a gente tem pós-vida terrena. Isso acaba sendo também não vou nem usar a palavra mola, mas seria também um estilingue, né, desses aproveitadores? Eu acho que sim, porque pensa, se você tem a ideia de que, porque infelizmente tem muito essa pregação do medo, né? O movimento cristão como um todo, durante muito tempo, e até hoje,
né, ele se baseou muito na ideia do medo, que você precisa ter atitudes moralmente corretas e você precisa obedecer a Deus, porque quem não faz isso vai para o inferno e os que fazem vão para o céu. Então, para começar, a maioria de nós provavelmente foi criado com essa mentalidade de que você tem regras que você precisa seguir, que Deus quer que você siga, e aí Deus seria como se fosse um contabilista, né? Que aí ele tenha, de um lado, os créditos, de outro lado, o débito, e aí no final da vida ele passaria a régua, finalizando a conta, né? E aí falaria assim, você teve mais crédito do que débito, então você vai para o céu. Não, você está devendo demais, então você vai para o inferno. Então, esse medo que foi criado, né, de um Deus punitivo, de um Deus que, assim, não tem muito o que conversar com ele, é seguir a regra e pronto. Esse medo que é causado e que muitas pessoas foram criadas, isso também é um ponto de partida muito bom para charlatões. Por quê? Porque você começa a vender até a própria salvação, você começa a vender, como a gente sabe, há algum tempo tinha gente vendendo pedaço do céu, tinha gente vendendo, né, perdão divino, a própria Inquisição fazia isso, né, com as vendas das indulgências e por aí vai. Então, com certeza, o medo da morte, o medo do inferno, né, por uma não compreensão do texto bíblico, infelizmente ainda tem muito influência sobre a vida de muitas pessoas. Fala um pouquinho da reforma luterana, Lutero e a reforma, só para a gente contextualizar um pouco do que é o protestantismo e os neopentecostais. Tá. É interessante fazer essa divisão. Bom, a reforma protestante, ela acontece no século XVI, né, fruto do pensamento de Lutero, que foi o grande, né, reformador, conhecido como reformador por excelência, que a questão de Lutero era justamente a sua luta contra as indulgências, contra tudo aquilo que a gente lembra, né, da escola que acontecia no movimento, na cristandade da Idade Média. Então, Lutero, pregando contra essas indulgências, ele propôs, né, uma reforma da igreja. É que é interessante perceber isso, né? O que Lutero está propondo é uma reforma da igreja, não uma criação de uma nova religião ou de qualquer outra coisa. Então, essa reforma ela teve início no século XVI, e aí ela cresceu, ela se expandiu. Com a sua expansão, né, e fruto das diversas perseguições que houve no século XVI, XVII, XVIII, vários protestantes vieram para a América, principalmente, e da América, né, na América do Norte, mais precisamente, ali começou-se o que posteriormente foi cunhado como movimento evangélico, né, que teve origem nos Estados Unidos. O movimento fundamentalista também teve origem ali na década de 20 do século 20, né, 1920, 1900 e pouquinho. Começa ali a surgir aquilo que mais tarde ficou conhecido como movimento evangélico. O movimento pentecostal, ele é um movimento que nasce nos Estados Unidos, mais precisamente em 1906, com o chamado Avivamento da Rua Azusa, que era uma comunidade batista de um pastor, uma comunidade negra batista. Então, ali acontece um avivamento espiritual e ali nasce o que ficou conhecido como movimento pentecostal. Esse movimento pentecostal, ele chega no Brasil em 1900, mais ou menos, 1910, por aí, com a Assembleia e por aí vai. E ele cresce, né? Esse movimento pentecostal que chega no Brasil no início do século XX, ele vai crescendo e ficou conhecido como três ondas, né? Os estudiosos do pentecostalismo dividem o movimento pentecostal em três ondas. Uma primeira onda que foi do início até mais ou menos a década de 50, uma segunda onda que aí seria das igrejas quadrangular,
e algumas outras, talvez a mais conhecida seria a Quadrangular, essa segunda onda do movimento pentecostal. E a terceira onda do movimento pentecostal é o que é conhecido hoje como neopentecostalismo. Então, há uma diferença entre o movimento neopentecostal e o movimento pentecostal, principalmente, e a diferença principal é que os movimentos pentecostais não têm a teologia da prosperidade como base teológica, né? A preocupação deles é outra, é a questão de salvação das almas, é a questão, muitas vezes, de usos e costumes, e por aí vai. O neopentecostalismo, né, que é conhecido como terceira onda do movimento pentecostal, é que tem como base a teologia da prosperidade. Então, nesse sentido, tem alguns estudiosos que até consideram errônea, né, chamar esse movimento de neopentecostal, porque não tem praticamente nada do pentecostalismo de origem. Então, a diferença é essa entre protestantismo, movimento evangélico, movimento pentecostal e neopentecostalismo. Em linhas bem gerais, claro, né? Dado o tempo que a gente tem, isso é bastante longo, assim. Mas em linhas gerais seria isso. Velic, nós temos manifestações parecidas desses movimentos também na Igreja Católica? Na Igreja Católica você tem alguns movimentos semelhantes, principalmente, talvez, não numa questão de uma teologia da prosperidade, né? Embora você perceba aqui ou lá alguns movimentos que ainda têm como se fosse um ranço dessa ideia, né, de uma teologia retribucionista, né, essa ideia de que dando a Deus, Deus vai te dar de volta. Isso, às vezes, você percebe em algumas comunidades. Mas algo que é muito perceptível, principalmente nos movimentos carismáticos atuais, de cunho mais fundamentalista, é justamente uma pauta moral muito exacerbada, que aí se assemelharia muito mais a uma questão do novo calvinismo do que propriamente a uma questão da teologia da prosperidade ou do neopentecostalismo. Então, talvez a semelhança que há entre os movimentos neopentecostais e a questão dos movimentos carismáticos, tirando essa questão de a questão financeira, que aí é bastante diferente, talvez seria a marca esse fundamentalismo moral que a gente percebe que está tanto em o movimento neopentecostal tem uma bandeira moral muito importada desse novo calvinismo, assim como essa renovação carismática e alguns movimentos católicos fundamentalistas também possuem essa marca de pautas morais muito exacerbadas, né, pensando naquela ideia do Deus que tem suas regras que precisam ser obedecidas. Se você desobedecer, você vai para o inferno e coisas do gênero. Infelizmente, existe nos dois. No catolicismo também você tem esse viés, assim. O Velic, uma pergunta interessante também é o seguinte: nesse período de pandemia, como é que a gente pode perceber, por exemplo, esses achaques, esses movimentos, né, charlatões, esses movimentos de assalto mesmo aos fiéis, às pessoas que estão cada dia mais inseguras por causa não só do momento do Covid, mas também com medo da morte, medo de perder alguém, tudo. Como é que a gente deve ficar atento, né, a essas coisas? Geralmente, qualquer pessoa, qualquer movimento religioso, qualquer pastor, qualquer padre que de alguma forma fala que você tem que fazer alguma coisa para que Deus possa te abençoar, ou que você tenha que dar alguma coisa para provar sua fé para Deus, ou que você... se você não fizer tal coisa, Deus te amaldiçoará e por aí vai, qualquer discurso semelhante a isso pode, assim, desconfiar, mas com muita força, de que o que aquela pessoa está tentando fazer é te enganar a respeito do que seria
à vontade de Deus, à bênção de Deus e por aí vai. Porque é preciso sempre ter em mente que na proposta cristã, na proposta dos evangelhos, a graça de Deus, ela independe daquilo que nós fazemos. Não há nada que nós possamos fazer para Deus nos amar mais ou para Ele nos amar menos, para Ele nos abençoar mais ou nos abençoar menos. Nada. Por quê? Porque, como o próprio Evangelho diz, né, o Deus revelado por Jesus Cristo é aquele que faz a sua chuva vir sobre maus e bons. Abençoa os maus, abençoa os bons. Não há, assim, listas preferenciais ou ações preferenciais que Deus exige para distribuir a sua bênção ou reter a sua bênção. Qualquer discurso que vá na contramão disso é um discurso não cristão e é um discurso que, se pedir alguma coisa, já está no nível do charlatanismo. Assim, entendeu? Então, acho que isso é um bom critério. Desejo, medo, insegurança e charlatões da religião. Essa é nem é uma pergunta, já é assim, são várias palavras que a gente precisa conciliar para a gente tentar amarrar essa conversa. Eu acho que, assim, acho que a conciliação disso tudo que a gente falou, porque, querendo ou não, todas essas coisas, elas estão meio que interligadas, né? Porque, por exemplo, se a pessoa que tem medo e esse medo cresce, né? O medo, querendo ou não, gera em nós a desesperança, né? Esse medo constante, e se você afunda-se cada vez mais nele, você cada vez mais vai perdendo a esperança de que as coisas podem melhorar, de que as coisas podem ficar melhor e por aí vai. Então, nesse sentido, né, as duas coisas elas estão interligadas. No caso da insegurança, o próprio momento que a gente vive é um momento de insegurança que gera medo. Então, nesse sentido, essa tríade, né, insegurança, medo, desesperança, ela é uma tríade que, querendo ou não, ela é meio cíclica, né? Uma vai levando a outra nesse sentido. Que isso é um banquete para o charlatanismo, isso a gente já falou aqui, né, que realmente é. Por quê? Porque o charlatanismo vai tentar vender soluções práticas, soluções rápidas, para, de alguma forma, minimizar isso tudo. E uma vez trazendo essa proposta fantasiada de a vontade de Deus, fantasiada de aquilo que Deus exige de você para abençoar, nesse sentido, nada mais faz do que usar o desespero humano daqueles que estão, muitas vezes, no fundo do poço, para tentar lucrar em cima disso. E é nesse ponto que, assim, né, talvez o mais grave disso, o porquê de quão pecaminoso, né, numa perspectiva teológica, a proposta charlatã né, você aproveita do desespero, você aproveita da vulnerabilidade dessas pessoas para anunciar um Deus que não é um Deus cristão, mas você coloca ele com roupagens e termos cristãos, e aí você engana com o intuito de lucrar. Então, realmente é muito complicado, é um problema social sério e um problema jurídico sério, né? Porque as pessoas deveriam ser presas, né? Porque, na verdade, o charlatanismo, como a gente falou no início, é um crime, né? Então... Para a gente encerrar, perversidade e domínio. Como é que a gente pensa e percebe tudo isso nesse conceito religioso que a gente está vivendo, tanto não só de medo, mas também esse domínio da mente do outro e fazendo ele acreditar que a autoestima dele tem que estar sempre baixa para que ele possa segurar em alguma bengala, alguma coisa. Bom, que seja perverso a questão charlatã, isso é muito claro, né? A perversidade que há num charlatão em querer se aproveitar do desespero
humano para lucrar de alguma forma. A questão do domínio é interessante perceber que esse domínio ele não necessariamente ele passa pelo charlatanismo, né? Porque muitas vezes não são pessoas charlatãs que tentam exercer esse domínio, né? Porque o charlatanismo é a questão de tentar obter lucro, né? No sentido de vender promessas falsas para ganhar dinheiro, alguma coisa em troca. Mas muitas vezes a relação de domínio que se estabelece em várias igrejas cristãs, sejam católicas, sejam evangélicas, elas passam também para além do charlatanismo, né? Por quê? Porque a gente sabe que pessoas com medo, elas são muito mais fáceis de serem dominadas. Então, nesse caso, se você coloca a imagem de um Deus punitivista, ou a imagem de um Deus que castiga e que te manda para o inferno porque você não obedeceu ele, você gera esse medo, você gera esse temor constante de não estar bem com Deus. E aí, logicamente, se você tem no pastor, na pastora, no padre, a imagem daquela pessoa que fala, ele é o contato direto com Deus, ele recebe de Deus e manda eu fazer, e por isso eu tenho que obedecer, então é óbvio que se você é um líder de má fé, você vai querer o quê? Você vai querer manter esse discurso para poder continuar dominando sobre essas pessoas. E aí, no caso, se você quiser ainda ganhar dinheiro com elas, aí você se transformou num charlatão da fé. Bom, gente, chegamos ao final do programa Cultura Geral. Eu sempre falo aqui que eu estou sempre acompanhando as redes sociais aqui no meu telefone, por isso que eu fico, às vezes, olhando para baixo, olhando para o telefone, às vezes Fabrício, foi um prazer te receber mais uma vez, para a gente poder falar sobre isso. Eu acho que essa pauta não poderia faltar no aniversário de 5 anos do programa, e eu fico muito feliz de poder contar com você aqui toda vez que você é demandado, e você fica muito feliz também de vir, como você colocou nas suas redes sociais também. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço o convite, como sempre é um prazer aqui. Eu parabenizo o programa pelos 5 anos, né? Assim, é uma longa caminhada, a gente pode parecer pouca, mas é uma longa caminhada, né? Porque fazer um programa todo dia durante 5 anos, isso não é algo tão trivial assim. Então, assim, eu parabenizo, fico muito feliz pelo convite de vir nessa comemoração. É sempre um prazer estar e estamos aí para isso. Né? Sim, vamos conversar sempre que possível. Muito obrigado novamente. É isso aí, gente. Chegamos ao final do programa Cultura Geral. O diálogo é sempre o melhor caminho, né? A gente está vivendo momentos difíceis, mas com conversa, com uma boa conversa e com diálogo, a gente vai chegar num entendimento melhor. Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser, com mais um programa Cultura Geral. Cultura Geral. Apoio. UniBH. Transferência com bolsas de até 30%. Inscreva-se. Caixa de Assistência OAB Nova Lima. Caminho seguro para os advogados de Minas Gerais. Instituto dos Advogados de Minas Gerais. Mais de 100 anos produzindo conhecimento, igualdade, fraternidade e liberdade.